Olá, meus amores. Tia Sara está aqui hoje para mais uma aula de ciências. Lembrando que nas aulas passadas a gente falou do espaço, da Terra, como ela surgiu, falamos do sistema solar, falamos dos movimentos que a Terra dá, em quanto tempo leva, tá? O que é que isso reflete aqui no nosso dia a dia, que a gente falou do dia, da noite, das estações do ano. E aí, para saber disso tudo, foram precisos anos e anos de observação. Consequentemente, trouxe os instrumentos ópticos. É sobre isso que iremos falar hoje. Só que antes, vamos falar com nosso Deus e agradecer por mais um dia. Feche seu olhinho em casa e me acompanhe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. Que o Senhor Jesus os proteja, os guarde, os livres de todo o mal, tá, gente? Se cuidem, só saiam de casa se for realmente necessário. Se forem sair, usem máscara, tá? Até para falar com pessoas próximas, alguma pessoa da família, algum amigo. Isso tudo são medidas essenciais, tá certo? Então vamos lá? Abra o seu livrinho aí, Instrumentos Ópticos em Ciências, e vamos dar início à nossa aula. O que são instrumentos ópticos? São equipamentos construídos por nós, seres humanos, para facilitar ou aperfeiçoar a visualização. Foi o que eu falei agora há pouco. Para a gente saber como a Terra é, para a gente saber como as estrelas são, como as constelações, dar nomes a elas, saber como é o sistema solar, tudo isso precisou de equipamentos muito sofisticados para facilitar ou aperfeiçoar essa visualização e trazer todas essas informações que temos hoje, tá certo? Então, esses instrumentos que facilitam esses estudos, essas visualizações, nós chamamos de instrumentos ópticos, certinho? E aí, o primeiro instrumento óptico que temos é a lupa. Quem sabe o que é a lupa? A lupa ela está presente na vida de muitas pessoas. Qualquer um de vocês pode ter uma lupa em casa, tá certo? Mas e aí, tia, como é que funciona aquele espelho que aumenta, que eu enxergo aquele do tamanho, aquele objeto de um tamanho maior? Vamos ver aqui. A lupa, ela tem uma lente, tá certo? Como vocês estão vendo aí, acompanha aí na imagem, lente. O observador, que aí é esse olho, o nosso olho humano, e temos o objeto real, que no exemplo eu trouxe um lápis. O tamanho real desse lápis a gente tem nessa imagem. Quando eu uso a lupa, ela aumenta conforme está nas linhas pontilhadas, que é a imagem virtual, ou seja, a lupa ela nos dá a possibilidade de aumentar, como que a gente está vendo aí na linha pontilhada, tá? Ela não segue desta forma, ela se expande, como a gente vê aí na imagem. Aqui eu trouxe a imagem da lupa, para quem não sabe o que é uma lupa. E você tem a lupa em casa? Teste, tá? Faça experiências utilizando a lupa. Tem muitas pessoas que usam em simples espelhos, por exemplo, tá? Para ver, para se olhar de uma forma melhor. Pessoas que não são tão boas da visão usam essa lupa como espelhos, tá certo? E aí, o próximo nós temos o telescópio. O telescópio, a gente chama ele de telescópio refletor, certo? Ele existe desde 1608, 1609.
E Galileu construiu o seu próprio telescópio. Foi o Galileu que construiu o primeiro telescópio? Não. Outras pessoas construíram, só que ele construiu o seu próprio telescópio, tá? E foi aperfeiçoando, como a gente vê aí na imagem. Não tem a tecnologia desse segundo telescópio. A astronomia deu um salto quando se trata da qualidade da observação. Eles poderiam ver as coisas, observar as coisas celestes lá no céu? Sim, só que não com tanta precisão, com tanta qualidade como nós temos aí nesse segundo telescópio, tá? Que existe graças à tecnologia e vários estudos. Ele foi aperfeiçoado desde o primeiro telescópio aí que Galileu fez, que ele próprio construiu. E ele é voltado para observar corpos celestes. Mas e aí, como é que funciona? Ele é cheio de espelhos, tá? Ele permite captar mais luz do que a pupila do nosso olho, a pupila humana consegue, tá? Através de seus espelhos, de suas lentes. E é justamente dessa forma que acontece com o telescópio. E outra, até objetos, corpos celestes, com pouca luz, ele consegue ver cada detalhezinho. Por isso a gente chama de telescópio refletor. O próximo instrumento são as lunetas astronômicas, que nós chamamos também de telescópio, só que refrator. Essa é a diferença. Aqui na luneta nós temos duas lentes, tá? A lente ocular, que é a que fica perto do nosso olho, e a lente objetiva, que fica mais na ponta. Essa lente objetiva, ela capta a luz e entra aí pelo caninho, digamos assim, e traz para ocular. A lente ocular, ela funciona como se fosse uma lupa, consequentemente aumentando o tamanho da imagem. Mas e aí? Qual é a melhor? A luneta ou o telescópio? Gente, o telescópio, ele dá uma imagem mais nítida, tá? De objetos, de corpos celestes a grande distância. Essa é a diferença. Por quê? Porque de acordo com os espelhos. No telescópio refletor, nós temos espelhos. Na luneta ou telescópio refrator, temos as duas lentes, tá certo? A lente ocular, que é essa que fica aqui, e a lente objetiva, que é a do pontinho que capta a luz. E aí nós também temos os prismas, que são instrumentos construídos a partir de uma combinação de vários componentes de lentes, de espelhos, certo? Só um minutinho. Os componentes desviam o caminho da luz, como a gente pode ver aí na imagem. Os componentes desviam o caminho de um feixe luminoso, que consequentemente vai alterar o tamanho de objeto, como está claro aí na imagem, tá bom? Esses são os instrumentos ópticos, espero que tenham gostado. Vou colocar alguns vídeos, tá? Para ficar melhor e mais divertido para vocês entenderem. Até a próxima! Neste vídeo eu vou mostrar como funciona uma lupa, uma lente de aumento. Essa aqui é uma explicação para o vídeo de como fazer uma lupa em casa. Se você quiser aprender a fazer uma lupa em casa como essa aqui, usando simplesmente uma garrafa de água mineral, a gente está deixando o link aqui embaixo. Então antes de reclamar que não tem mais experiência, blá 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 blá, a experiência tá aqui embaixo. Bom, primeira coisa que você tem que saber para entender como funciona uma lupa é que a lupa desvia a luz. Como assim? A luz não anda sempre em linha reta? Não, tem algumas coisas que podem desviar a luz, como um buraco negro, por exemplo, ou uma lente. Mas falando assim é meio esquisito de entender. Então vamos usar um pouco de fumaça e um pouco de laser para você conseguir ver a luz sendo desviada. Aqui está a luz do laser, retinha, retinha, retinha.
Vamos ver o que acontece na hora em que a gente colocar a lupa na frente dela. Você pode ter a impressão de que não aconteceu nada, mas olha só na hora em que eu mexo a lupa. Você pode ver que a luz está desviando depois de passar pelo vidro. Eu vou fazer a mesma coisa usando aqui a minha lupa caseira. Você vai ver que o efeito é exatamente o mesmo. Ele é até mais forte aqui na minha lupa caseira. Então, é por causa desse desvio aqui que a gente consegue ver as coisas aumentando na lupa. Mas para entender direitinho como esse desvio faz as imagens ficarem maiores, eu vou fazer um desenho aí para você. Aqui a gente tem uma afrozinha. Depois aqui a gente tem a lupa, também conhecida como lente de aumento, que é uma lente biconvexa, ou seja, esse lado aqui é gordinho para fora, esse lado aqui também, por isso é bi dos dois lados, convexa quer dizer que é virado para fora. E aqui está o seu zóio olhando a florzinha através da lupa. Vamos imaginar agora alguns raios de luz que saiam da flor e vão até o seu olho. Então a gente vai ter um raio de luz aqui na pontinha da flor, vindo para cá. Ele vai desviar aqui e vem até o seu olho, certo? Outro raio saindo daqui, passando pela lupa, vai desviar um pouquinho e vem até o seu olho. Bom, a luz foi desviada e o que acontece então? Você vai ter a impressão de que esse raio de luz continua para cá, ó, e esse daqui continua para lá. E que a flor, na verdade, é muito maior do que você estava vendo antes. E é por isso que ela aumenta as coisas. Se nesse vídeo você aprendeu alguma coisa que você não sabia antes, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo. Mais mistérios da vida que a gente consegue desvendar, você vê aqui no Manual do Mundo. Se você gosta de aprender coisas legais para fazer com laser, eu vou deixar desse lado aqui o microscópio a laser, vai fazer um microscópio muito bacana usando essa ferramenta aqui. E do outro lado eu vou deixar um outro jeito de entortar a luz usando laser e desse jeito você vai entender como funciona a fibra ótica. Ilustrando História. É interessante observar como gênios da nossa história fizeram grandes descobertas, mas erraram muitas vezes também. Realidades defendidas por grandes sábios durante séculos não estão necessariamente corretas. Exemplos claros disso podem ser vistos na vida do cientista italiano Galileu Galilei. Ele nasceu na cidade de Pisa em 1564 e durante sua vida contestou afirmações que até então pareciam evidentes, como por exemplo a de que a Terra estava no centro do universo e que o Sol e todos os planetas giravam em torno dela. Por mais absurdo que isso possa parecer para nós hoje, demorou muito tempo para o mundo aceitar que, na verdade, a Terra é que gira ao redor do Sol. E ainda que não tenha sido Galileu o primeiro a afirmar isso, ele foi um grande defensor desta ideia. Galileu não inventou o telescópio, mas o aperfeiçoou e foi o primeiro a fazer seu uso de forma científica, observando os astros no céu. Através de suas observações, Galileu descobriu, por exemplo, que a superfície da Lua não era lisa como se imaginava, mas cheia de crateras e montanhas. Observou que ao redor do planeta Júpiter giram 4 luas e descobriu também as fases do planeta Vênus, crescente e minguante. Mas em meio a estas e outras incríveis descobertas, Galileu também se enganou algumas vezes. Ele achava, por exemplo, que os cometas não existiam e que eram uma espécie de miragem. E também não acreditava que a Lua tivesse qualquer influência nas marés dos oceanos, algo que já se acreditava na época e que hoje sabemos pela ciência que realmente acontece. Mas não foi só no campo da astronomia que ele atuou. Dizem que certa vez, quando assistia a uma missa na Catedral de Pisa, Galileu observou como um candelabro pendurado no teto balançava e notou que, ainda que o balanço fosse diminuindo de amplitude, o tempo que levava de um lado para o outro não se alterava. Esta simples observação o levou a se aprofundar nos estudos sobre o pêndulo, o que contribuiu para o desenvolvimento de relógios muito mais precisos, algo essencial para a ciência e para as navegações. O bom senso nos levaria a crer que objetos mais leves caiam mais lentamente do que os mais pesados, não é mesmo? Pois Galileu chegou à conclusão de que se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos de qualquer peso ou forma cairiam na mesma velocidade.
E ele estava certo. Este teste também foi comprovado na Lua, onde não há atmosfera. Quase 500 anos depois de sua morte, quando o primeiro astronauta chegou lá e soltou da mesma altura um martelo e uma pena, e ambos tocaram o solo exatamente no mesmo instante. Foi estudando, observando e fazendo experiências, acertando e errando, que Galileu Galilei tornou-se fundamental para a revolução científica, matematizando a ciência e ajudando a explicar como as coisas funcionam no nosso planeta e no universo onde estamos.